mais uma videoaula de História comigo, professor Jefferson Lemos, aqui do sexto ano B. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá, vamos dar início a essa videoaula. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje será sobre os reinos e os impérios da África, né? Na África Antiga, principalmente. A África, como a maioria de nós sabe, pessoal, né? Vocês já sabem, que a gente já viu isso aqui em História, é o berço da humanidade, né? Onde surgiram os primeiros seres humanos, né? O homem moderno, o Homo sapiens, né? E de lá, como a gente já viu antes, né, da África que os homens foram, né, se distribuíram, se espalharam pelos outros continentes do globo, né? Como o nosso continente americano, né? Que a gente viu também que a teoria mais aceita é que o homem chegou às Américas através do Estreito de Bering ou através de pequenas embarcações através das ilhas da Oceania e chegou nas Américas, né? A teoria mais aceita é que tenha chegado através do Estreito de Bering, que tenha vindo aqui através das ilhas, e há outros também que ele atravessou da África direto para a América através de pequenas embarcações. Então, centenas de pequenos reinos surgiram, né, pessoal, ao longo da história do continente, com alguns eventualmente se transformando em impérios poderosos, né? Estas vastas civilizações africanas cheias de riqueza e cultura são pouco conhecidas para a maioria de nós, né, pessoal? Antigamente a África tinha grandes impérios, né, com grandes civilizações que eram bastante desenvolvidas, bastante poderosas e ricas, né? Hoje em dia o continente africano passa por uma dificuldade, aí a maioria dos seus países passa por uma dificuldade econômica, apesar de ainda ter uma grande diversidade cultural, mas a maioria dos seus países, né, passa por dificuldades sociais e econômicas, né? Antigamente o quadro era um pouco diferente, né? Existiram grandes civilizações ricas, poderosas, né? Só que com a chegada dos colonizadores europeus, né, principalmente lá do século XIX em diante, eles tomaram as riquezas dos países do continente africano, e a África se encontra, né, esse é um dos motivos para que a África se encontre atualmente, né, da maneira que está, né? A maioria dos seus países se encontra com dificuldades sociais e financeiras, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, nós vamos ver alguns impérios poderosos, né, da África, alguns impérios antigos, né, principalmente os antigos, os mais antigos. Eu selecionei aqui alguns impérios para falar um pouquinho para vocês, né, e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. O Império de Axum, pessoal. O Império de Axum ficava nessa região aqui, chamada de Chifre da África. Ele tem esse formato aqui, de um chifre, semelhante a um chifre. Esse império ficava nessa região aqui, onde hoje é o país chamado Etiópia. Na atual Etiópia, o Império de Axum se tornou um dos maiores mercados do Nordeste da África, com grande força naval, né? Porque eles estavam aqui próximo ao mar, né? Seu império estava localizado próximo ao mar, então eles tiveram né, se tornou um grande mercado lá no Nordeste da África, nessa região. Esse império dominou a costa do Mar Vermelho e até século VII, além de influenciar outras superpotências da África, Europa e Ásia. Este império criou o giz, uma única língua escrita com um conjunto de sinais utilizados para representar fonemas originários da África. O império tinha uma multidão de visitantes estrangeiros. Um escritor persa saudou Axum como uma das 4 maiores potências do mundo. Ainda assim, pouco se sabe sobre esta impressionante civilização africana, né? Como é antiga, né, pessoal? Fica mais difícil de desvendar alguns questionamentos sobre essa civilização aí lá da África, mas eles eram bastante desenvolvidos aí, como fica
descrita aqui nessa... A descrição do escritor aí persa, né? A Pérsia, para quem não sabe, é onde hoje fica na região, principalmente onde hoje fica o país chamado Irã. Hoje é o país dos persas, é o Irã. Foi uma das quatro, né, para esse autor aí, esse escritor persa, os Achuns foram uma das quatro maiores potências do mundo, né, na visão dele, para mostrar também o grande nível de desenvolvimento dessa antiga civilização, né. Vocês podem ver aqui, ó, foi construído por eles, né, esse obelisco, né, tem uma tecnologia desenvolvida. O próximo império que nós vamos comentar aqui é o Império de Gana. Esse império ficava nessa região aqui, pessoal, na região ocidental, né, da África. Império de Gana. Aqui. Na Gana antiga, assentada sobre uma imensa mina de ouro, havia um reino tão rico que até mesmo seus cães usavam colares feitos de metal precioso, metais preciosos. Veja aí, né, que como era bastante rico nesse império aí, né? Até os animais, né, os cachorros do império usavam colares. Com planejamento estratégico, líderes poderosos e uma abundância de recursos naturais, o Império do Gana tinha grande influência. Negociava com europeus, que eles estavam aqui relativamente próximos da Europa, né, que seria o continente que está aqui acima, ao norte, com o continente europeu e norte-africanos, nessa região do norte da África, importando livros, tecidos e cavalos em troca de ouro e marfim. Comerciantes árabes muitas vezes passavam meses tentando chegar ao reino para fazer negócios. Se alguém fosse acusado de violar a lei do Gana, essa pessoa era forçada a beber uma mistura acre de madeira e água. Se vomitasse a mistura, era considerada inocente. Caso contrário, era considerada culpada e punida pelo rei. Apesar de impedir muitas invasões, o império eventualmente entrou em colapso em 1240. Isolado do comércio e enfraquecido por seus rivais, Gana foi absorvido pelo crescimento do Império Mali, né, que era o império vizinho aqui, ó, né, do Império de Gana. Então ele acabou sendo aí absorvido, né, se tornou parte desse outro império aqui, Mali, maior do que ele, né. Aqui a gente pode ver algumas construções, né, de Gana, do Império de Gana. A gente vê também que eram grandes civilizações já bastante desenvolvidas, pessoal, com suas artes, cultura, né? O Reino de Kush, pessoal. O Reino de Kush ficava aqui nessa região, aqui as palavras estão em inglês, pessoal, mas aqui, ó. O Reino de Kush está aqui em inglês. Ficava aqui também no nordeste da África, né? No norte e nordeste da África, aqui nessa região, próxima ao Egito. Relativamente desconhecido fora da África, o Reino de Kush ficava localizado no atual Sudão. Esta civilização era muito semelhante ao Egito, até pela proximidade, né, pessoal? Como vocês podem ver aqui, o Egito ficava ao norte, aqui bem próximo ao Reino de Kush. Esta civilização era muito semelhante ao Egito e governava como os faraós. Eles também mumificavam seus mortos, construíam pirâmides como cemitérios e adoravam vários deuses, né? Eram politeístas. No entanto, havia várias diferenças importantes entre as duas culturas, né? A cultura egípcia e a de Kush. O ferro havia se tornado um grande recurso para os Kushs, enquanto os egípcios ainda estavam descobrindo as maravilhas, né, deste metal. As mulheres também desempenhavam um papel muito, muito maior na sociedade Kush. Rainhas muitas vezes sucediam os reis, né? Diferentemente de outras civilizações. Na verdade, uma das maiores pirâmides do reino foi construída para honrar uma governante mulher. Kush era famoso por seus arqueiros, muitas vezes representados nas obras de arte. Teoriza-se, né, supõe-se que o reino tenha enfraquecido após ser invadido pelo povo de Axum, que ficava aqui mais ao sul, né, sudeste. E em seguida tomado por uma nova sociedade chamada de Grupo X ou Cultura Balana.
Vocês podem ver aqui algumas, como eles tinham uma semelhança aí com a cultura egípcia, né? Vocês podem ver aqui algumas pirâmides, né, que eles utilizavam aí para depositar as múmias, né, os mortos. Pronto, pessoal, e por último vamos ver aqui a civilização cartaginesa, que ficava, né, nessa região aqui do Cartago. Nesse mapinha aqui, ela está aqui bem pequenininho, mas só que esse império ele conseguiu se alastrar por outras regiões aqui da África também, mas ele se concentrou aqui, né, na cidade de Cartago, como a gente vai ver agora. Um assentamento fenício, a antiga cidade-estado de Cartago ficava localizada na atual Tunísia e cobria boa parte do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é esse mar aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui que divide a Europa, a África, né, o norte da África, na Europa, que fica aqui em cima. A civilização, sua localização estratégica e abundância de comércio permitiram que fosse bastante rica, né? Porque ela conseguia comercializar com vários lugares devido ao mar, né? Através das embarcações, com o Oriente Médio, com a própria Europa aqui acima, o norte da África, com os outros países aqui da África. A civilização cartaginesa era extremamente qualificada na elaboração de móveis, almofadas e colchões, e suas camas eram, né, muito luxuosas. Em um ponto da história, seus rivais romanos tentaram copiar seus designs, mas não obtiveram sucesso, né? Cartago teve também um intricado sistema governamental, escreveu uma constituição e possuía uma extensa biblioteca, né? Vocês verem aí o nível de desenvolvimento, né, social, intelectual. Eles tinham uma grande biblioteca já naquela época, a difundir o conhecimento, né? Já tinha uma constituição própria, mas infelizmente a maioria de sua literatura foi destruída ou dada de presente aos reis no Mídia. Apenas um livro ainda existe, o Manual sobre a Técnica Agrícola, traduzida para o grego. Cartago foi queimada e saqueada pela expansão do Império Romano. No entanto, a cidade-estado deixou uma marca como um império comercial rico e uma força poderosa na África, né? Como vocês podem ver aqui, eles eram bastante desenvolvidos. Olha o porto deles aí, ó, como é que era, né? Bem bonito mesmo, né? Uma arquitetura bem legal. E era uma civilização muito desenvolvida, mesmo naquela época, né? Tinha a sua própria constituição, como a gente viu, sistema governamental, uma grande biblioteca. É fantástico, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema, né? Vou mandar o link para vocês lá no grupo. E também está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Até a próxima, forte abraço e valeu, pessoal.